Obra Futuro Espiritual da Terra, ditado pelo espírito de André Luiz ao médium Samuel Gomes. Parte 2, capítulo 8. Intervenções na memória dos espíritos recalcitrantes. Naquela noite em especial, fomos designados para operar junto ao trabalho denominado pelos mentores do alto como higienizador das sombras, no qual uma equipe de encarnados atua como médiuns de transporte e recolhimento de entidades profundamente endurecidas e ligada a núcleos das trevas que, concentradas no mal, criaram uma psicosfera pestilencial nos campos subcostriais do planeta. Esta tarefa foi implantada em muitos centros espíritas da atualidade e estávamos focados em companheiros que se comprometeram com o resgate das entidades pertencentes às falanges de decaídos da constelação do Cocheiro, um dos orbes da estrela Capela, e que ainda se achavam extremamente endurecidos após séculos de experiências na Terra. A maioria deles seria degregada pela segunda vez por se manter na intenção de prejudicar a evolução de muitos grupos ainda vinculados a eles, induzidos constantemente a ações perturbadoras junto aos encarnados. Apesar de serem nossos irmãos em Cristo, eles poderiam ser classificados como verdadeiros criminosos espirituais. Grande parte era recolhida de forma inesperada, constrangida em suas ações e pega de surpresa. Os degregados estavam sendo acolhidos carinhosamente pelo diretor do trabalho, nosso querido Cristiano, substituto do próprio pai, na coordenação das atividades quando ele retornou pela porta da reencarnação a compromissos renovadores. Tivemos algumas oportunidades de trabalhar junto com Cristiano pelas linhas da intuição, quando ele ainda estava encarnado e atuava como divulgador da doutrina espírita. E sob uma intuição de Emmanuel, tinha estudado a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, de uma forma toda especial, dando interpretações particulares, palavra por palavra, dos versículos. No dizer do mentor de Chico, esses estudos são pérolas retiradas de um colar único, no qual cada uma delas tem valor inestimável. A tarefa que começamos a acompanhar tem sido referência para muitas outras similares, por trazer experimentos novos, como, por exemplo, as cirurgias no campo da memória dos espíritos recalcitrantes. Nessas intervenções, as recordações do passado são retiradas e armazenadas, e eles são induzidos a reviver experiências, desde sua condição de princípio inteligente até sua humanização, fazendo-os recapitular o processo evolutivo por meio de choques de vivências nos diversos reinos anteriores ao humano. Assim, são predispostos a reescreverem suas histórias evolutivas e, quando estiverem prontos, receberão de volta esse arsenal de lembranças para avaliá-lo e compará-lo com as impressões desenvolvidas depois da intervenção, podendo se desfazer do passado obscuro em um recomeço para suas libertações. Uma grande equipe era utilizada para essa tarefa específica, com técnicos de diversas áreas, desde os responsáveis diretos pela transformação moral desses companheiros, até caboclos e índios que auxiliavam na entrada e na segurança desses lugares trevosos, como os irmãos recolhidos destes lugares, e que, arrependidos de seu passado, trocaram de lado e ajudavam nos resgates, dando verdadeiras ordens de prisão às entidades capturadas de forma inesperada, e mais uma falange de guardiões da luz encarregada de colocar as diretrizes do mais alto em prática. Neste grupo, além de muitos outros trabalhadores, contávamos também com nosso amigo Negrão, uma entidade esclarecida que se apresenta na feição de um ex-escravo e vem exercendo o papel de orientação direta a um dos médiuns, em parceria com José de Arimateia, cooperador ligado à especialidade médica, formando assim um grupo preparado para auxiliar na limpeza do planeta. Para evitarmos quaisquer expressões de vaidade ou curiosidade vazia, evitaremos falar particularmente dos trabalhadores encarnados, cujo grupo vem crescendo conforme a preparação pré-estabelecida de nosso plano para a concretização de tarefas desse teor. Citaremos a título de aprendizado o caso de um dos companheiros encarnados que é médium nesse trabalho, e que foi recolhido dessas tristes paisagens e se prontificou a auxiliar os companheiros perdidos como ele mesmo foi um dia. Como medianeiro, tinha uma compleição física mais robusta,
atuando como verdadeiro guindaste ou elevador, que chegando ao lugar determinado pelo plano maior, utiliza-se do próprio perispírito como veículo de captura e transporte, envolvendo magneticamente o espírito necessitado para retirada e encaminhamento para outro orbe, esvaziando dessa maneira os planos mais inferiores da Terra. Esse trabalhador, em quase todas as ocasiões que atua, recebe das mãos sábias dos técnicos espirituais a recomposição de seu perispírito, como se ganhasse outro novinho em folha. Mas, mesmo com o corpo astral revigorado, mantém-se nele as mesmas condições de seus abusos e escolhas pessoais, para que não haja uma proteção irresponsável diante do livre-arbítrio de cada um, como era comum de se dizer entre os orientadores mais diretos. Essas explicações preliminares são necessárias para podermos descrever com mais tranquilidade alguns trabalhos realizados por essa equipe, que tem sido um exemplo para outras em crescimento, nos centros que abraçam o compromisso com a limpeza fluídica dos planos inferiores da Terra.